Boa tarde. Eu agradeço a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje e também daqueles que estão nos seguindo pela internet. O nosso encontro de hoje dá seguimento a um encontro que já aconteceu no mês passado e que acontecerá nos próximos meses também, em que nós estamos nos perguntando quais são as questões que o Brasil precisa se colocar. Não é? E já tivemos aqui com a presença do Eugênio Bussi, do Eduardo Janete, do Gilberto Gil, na última vez, e daí saiu digamos assim, uma série de ideias que eu vou depois transmitir aqui a vocês. Mas, antes disso, eu queria comentar um fato que me impressionou muito hoje, na leitura dos jornais, que foi uma reportagem publicada no Globo sobre o número de brasileiros, no caso, 70 milhões de brasileiros, que já experimentaram o que se chama insegurança alimentar, ou seja, a fome. Né? Bom, então, isso me pareceu da ordem do insustentável, em todos os sentidos. Né? E eu acrescento, portanto, da minha parte, as questões que o Brasil precisa responder. Uma delas é como é possível que uma coisa dessas aconteça no país. Né? Como é possível que nós tenhamos chegado a esse ponto e, sobretudo, como é que se responde a isso? Quer dizer, como se enfrenta esse problema? Porque esse é um problema que já tinha sido levantado aqui, não de maneira tão enfática, digamos assim, pelo Eduardo Janete, na nossa última reunião, quando ele falou que nós precisamos resolver o problema da equidade, ou seja, um nome mais próprio do que desigualdade. Né? Mas eu creio que essa questão da segurança alimentar, como ela foi noticiada hoje no Globo, nos coloca numa situação em que já não se trata mais sequer de desigualdade, se trata de uma situação escandalosa. Né? Não estamos falando de desigualdade, estamos falando do inadmissível. É inadmissível que um país como o Brasil tenha chegado a esse ponto entre os anos de 2020 e 2022. Né? Bom, vamos ver como é que essa situação vai evoluir, acompanhar isso, mas eu coloco essa pergunta, como enfrentar isso, né, com urgência, como uma questão minha. Né? Aqui na mesa estou colocando, porque fiquei bastante chocada com essa informação. Além disso, eu gostaria de dividir com vocês qual é o espírito do nosso seminário aqui. Não é? Esse seminário nasceu da produção da Revista Brasileira. Mostrei aqui a vocês os 3 exemplares da Revista Brasileira, que já foram publicados, um tratando da Amazônia, outro tratando da diversidade dos brasileiros, Nós, os Brasileiros, né? E, finalmente, no último número, a questão candente da democracia. Né? Bom, nasceu daqui porque nasceu de uma necessidade dessa revista de cumprir um destino que está no seu nome. Quer dizer, ela é uma revista brasileira, uma revista brasileira que fala do Brasil pelos brasileiros, pela voz dos brasileiros. Né? Então, o seminário
tanto o anterior como esse agora, ele é uma fonte de pautas importantes. Quer dizer, quais são as pautas que importam realmente ao país hoje? E, quando eu digo ao país, eu digo a nós todos, né? Não é uma coisa abstrata, né? Bem-vinda, nossa querida acadêmica Fernanda Montenegro. Epa! Quer mesa? Ei, amor. Amor. Não podia deixar de estar aqui hoje. Tudo bom? Bom. Então, essa foi... Eu sei, eu hoje já enfrentei isso. Mas está tudo bem, nós estamos começando. Nós estamos começando. Carmen está aí também? Foi lá para fora. Foi lá. Bom. Então, estou situando vocês no contexto da origem desse encontro. Janete, da outra vez, falou aqui em equidade, falou no ateaso científico, na necessidade de enfrentar-se a questão ambiental e na cultura. A cultura. Esse é um ponto que nos é, evidentemente, particularmente caro e importante, porque é o nosso mundo, né? É o mundo no qual nós trabalhamos, no qual nós vivemos. Então, ele destacou essas questões, não é? O Bussi tem trazido uma preocupação muito grande com a relação com a tecnologia. Quer dizer, a tecnologia, o papel político que a tecnologia assumiu, não é? E como, então, nós encaramos isso, como nós vamos nos servir da tecnologia e não vamos servir a ela apenas, né? Quer dizer, que nós não sejamos apenas agentes da tecnologia. Isso é uma discussão quente que veio à baila através da questão da inteligência artificial, que é o próximo número da Revista Brasileira. Quer dizer, o próximo número da Revista Brasileira, a revista tem sempre uma manchete aqui em cima, né? Para usar um termo jornalístico. Tem sempre aqui uma manchete. A próxima manchete é a inteligência artificial. Então, registramos isso, tivemos Gilberto Gil, que trouxe, evidentemente, como não podia deixar de ser, a questão da cultura, né? Então, essa fica sendo uma preocupação nossa, até porque todos nós que trabalhamos na revista temos o sentimento de que o Brasil precisa, para usar uma expressão do Janete, mais uma vez, não ser mimético, não se medir e não se definir pelo que não é, pelo que não tem, na métrica dos outros. Os critérios que são adotados para falar de um país desenvolvido, para falar de um país civilizado, nós temos que ter a nossa métrica. Aquilo que nós somos, como nós nos medimos a nós mesmos, né? Aquilo que representa para nós, é ótimo que se esteja usando de novo essa palavra, que representa para nós felicidade. Quer dizer, entrou a ideia da felicidade na métrica do que se espera de um país, do que o povo espera de um país, espera de si mesmo. Acho que esse salto é um salto importante que desafia a revista. Muito bem, qual é a nossa métrica? Quem somos nós? Que país é esse, né? O que nós queremos? O que nós queremos alcançar? A nossa cultura é uma resposta, é um princípio de resposta. A nossa cultura, na sua diversidade, na sua biodiversidade, na sua antropodiversidade, não é? Tudo isso que vem sendo
trabalhado em diferentes artigos na revista e entrevistas que nós fazemos aqui também. Então, para continuar essa conversa, porque isso aqui é uma conversa, né, nós convidamos e tivemos o prazer de receber Bia Lessa. Eu perguntei a ela como é que ela queria ser apresentada, ela disse trabalhadora. Então, Bia Lessa, trabalhadora, e, digo eu, grande artista, uma artista completa, né? Mais não posso dizer. Uma artista completa. Bom, atriz, cenógrafa, artista plástica, enfim, ela é tudo isso, né? Geraldinho Carneiro, acadêmico Geraldinho Carneiro. Acadêmico Geraldinho Carneiro. Dramaturgo, poeta, escritor, enfim, um homem do teatro e das letras, se me permite resumir assim. Bom, e Sérgio Abrantes. Sérgio Abrantes, que cientista político, que conhece esse país como ninguém, né? E que tem dado verdadeiras lições nos seus artigos sobre o que nos acontece, qual é o nosso presente, quais são as nossas possibilidades futuras, né? Sérgio Abrantes é uma fonte inesgotável de ideias, né? Então, eu estou muito feliz que vocês tenham aceito o convite da Academia Brasileira de Letras e da Revista Brasileira para esse seminário. Então, eu vou começar pela Bia Lessa. Começa pelo Geraldinho, que está com tudo escrito. Não, você prefere? Tá, então vamos lá. Geraldinho, vamos lá, você começa. Tá? Te dou uma chance, eu ia fazer. Boa tarde, Rosisca. Mas, enfim, não foi. Boa tarde a todos aqui na plateia, aqui na mesa também. Eu temo que vai chover um pouco no molhado e falar sobre um tema que me parece o mais candente do momento, mas levado de um ângulo específico que eu gostaria de abordar. É mais ou menos o seguinte. Minha pergunta é muito simples. Por que a elite brasileira, a elite econômica brasileira, aceita sem o menor pudor a nossa brutal desigualdade? Como não sei responder essa pergunta, aqui vão alguns fragmentos de reflexões de diversos autores. De Milor Fernandes, nosso Milor Fernandes. Todos os homens nascem iguais, incluindo, naturalmente, os descendentes do Bradesco, os sobrinhos do Matarazzo, os netos do Pinhatari e os primos dos Monteiro de Carvalho. De Stuart Mill. No presente estágio do progresso humano, quando ideias de igualdade se disseminam dia a dia entre as classes mais pobres e não mais podem ser tolhidas por qualquer coisa, além da total supressão da discussão impressa e até mesmo da liberdade de expressão, não se deve esperar que a divisão da raça humana em suas classes hereditárias, empregadores e empregados, possa ser mantida permanentemente. Diz Shakespeare: que tortura, tirano, a mim reservas, que suplícios, antigos ou recentes, me destinas, se destino pior mereço a cada palavra minha. De Paulo Freire. Não sei se será demasiado continuar insistindo sobre alguns aspectos da prática político-pedagógica de alguns educadores e educadores hoje, quer dizer, numa sociedade que vem sendo simultaneamente alcançada ou desafiada pela globalização da economia, pela fome, pela miséria, pela pobreza, pela tradição, pela modernidade e até pela pós-modernidade, pelo autoritarismo, pela democracia, pela violência, pela impunidade, pelo cinismo, pela apatia, pela desesperança, mas também pela esperança. De Jorge Luiz Borges. Como todo homem de bom gosto, Pierre Menard abominava esses carnavais inúteis que só serviam para nos embelezarmos com a ideia primária de que todas as épocas são iguais ou são diferentes. De Rousseau,
Em 1753, a Academia de Dijon propôs para prêmio do ano seguinte a seguinte questão: qual a origem da desigualdade entre os homens? E seria ela permitida pela lei natural? Daí se segue a tentativa de resposta do filósofo Jean-Jacques Rousseau no seu célebre discurso sobre as origens e os fundamentos da desigualdade entre os homens. No texto, Rousseau desenvolve a antítese fundamental entre a natureza do homem e a civilização. Era a famosa pergunta: natureza ou civilização? A dedicatória do discurso é dirigida à República de Genebra, na qual Rousseau nascera, que é descrita como sendo o estado ideal, porque, segundo o filósofo, em Genebra a virtude individual é idêntica à virtude social. Existe uma unidade profunda entre governantes e governados. O homem é livre. A autoridade da lei não reconhece exceções. O direito de legislação é comum a todos os cidadãos. Com todos esses predicados, Rousseau conclui que a República de Genebra oferece a imagem da verdadeira felicidade. E Rousseau nos oferece uma imagem tão idílica dessa felicidade, made in Genebra, que acaba por despertar a nossa desconfiança. Da Declaração de Independência Americana: todos os homens nascem iguais e são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis e que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. De George Orwell: todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. De Machado de Assis, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas: um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. Não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce, por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, o moleque da casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, dava 1000 voltas a um e a outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer uma palavra, ou quando muito um ai, nhonhô, ao que eu retorquia: cala a boca, besta. De Rubem Fonseca, no conto O Cobrador: digo, dentro da minha cabeça e às vezes para fora, está todo mundo me devendo. Estão me devendo colégio, namorada, aparelhos de som, respeito, sanduíche de mortadela, sorvete, bola de futebol. Estão me devendo comida, cobertor, sapato, casa, automóvel, relógio, dentes. Estão me devendo. De Nietzsche: vós todos que amais o trabalho selvagem e o rápido, o novo, o estranho, vós vos suportais muito mal. Vossa operosidade e esforço é fuga e vontade de esquecer a vós mesmos. Se acreditasseis mais na vida, vos entregarias menos ao instante. Mas vós não tendes conteúdo suficiente em vós para a espera, e mesmo para a preguiça. Não. De Macunaíma: ai, que preguiça. De Antônio Wise: desigualdade, caráter e estado de coisas ou pessoas que não são iguais entre si. Dessemelhança, diferença, ausência de proporção, de equilíbrio, disparidade, distância, falta de uniformidade, de irregularidade, variação, desnivelamento, falta de uniformidade em obra ou pessoa, falta de constância, de continuidade. Astronomia: irregularidade no deslocamento de um astro. Matemática: expressão em que, pelos sinais, se comparam duas quantidades desiguais. De Ladislau Dalbor: 1,5% dos adultos mais ricos do mundo têm 47,8% da riqueza total, 221 trilhões de dólares. Na base da pirâmide, mais da metade da humanidade, 53,2%, tem apenas 5 trilhões, 1,1% da riqueza total. Para dobrar a riqueza da metade mais pobre, bastaria transferir 2,2% dos mais ricos, que eles mal perceberiam. Os números são explosivos e estão piorando rapidamente. O livre mercado tornou-se um ralo gigante para uma elite improdutiva, gerando um drama universal.
O relatório das Nações Unidas sobre a Desigualdade afirma o óbvio. Cito: as desigualdades extremas de hoje, a destruição ambiental e a vulnerabilidade à crise não são uma falha do sistema, mas uma característica dele. Somente mudanças antissistêmicas em grande escala podem resolver essa situação terrível. Do pensador indiano Ashish Nandi. No clássico relacionamento hegeliano senhor e escravo, pode-se afirmar que o escravo, para sobreviver, tem que ser sensível aos humores, às fraquezas e à dinâmica da personalidade do senhor. Diz Shakespeare em seu personagem Caliban, que se dirige a seu patrão próspero, Duque de Milão: tu me ensinaste a falar e meu único proveito foi aprender a te amaldiçoar. Que a peste vermelha te carregue por teres me ensinado a tua língua. Que todas as pestes que o sol aspira dos charcos, pântanos e lodaçais caiam sobre Próspero e o façam cobrir-se aos poucos de feridas. Espero, enfim, que, em meio a esse emaranhado de reflexões, invectivas, desabafos, ofensas e falas movidas pelo ódio, pela razão ou pelo ressentimento, possamos alcançar, ou pelo menos intuir, algum antídoto contra o absurdo da desigualdade. Obrigado. Sérgio, muito obrigada. Boa tarde, Francisca, muito obrigado pelo convite. É uma honra tão grande dividir a mesa com vocês. Geraldinho, Delestre, e você, sobretudo, Francisca, que tem feito um trabalho magistral com a revista brasileira. E você falava e eu pensava que, na verdade, eu vou falar um pouco de cada um desses temas que a revista celebrou. Porque tenho que confessar que eu já pensei em inúmeras perguntas para fazer ao Brasil. Cada vez que eu vou a algum lugar, eu penso numa pergunta nova. E eu acabo de chegar de um evento literário com muita diversidade, onde eu conversei muito longamente com autores de todos os cantos do Brasil, inclusive indígenas. E me espantei, mais uma vez, eu sempre me espanto, como o povo brasileiro é melhor que a sua elite. Como o Brasil é mais criativo, é mais interessante, é mais inteligente, é mais solidário, é melhor do que as suas elites. Então, eu voltei à pergunta original, né, que é perguntar ao Brasil quem ele acha que ele é, de fato, porque eu, às vezes, acho que o Brasil se pensa como um país quase europeu, porque despreza todo o resto que, na verdade, é majoritário do Brasil. Eu não entendo, assim, como pessoa, eu sou capaz de dar várias explicações intelectuais, analíticas sobre isso, mas eu não entendo como pessoa, como ser humano, por que o Brasil resiste tanto a se reconhecer como um país multiétnico, um país de enorme diversidade social e biológica. Nós temos 305 etnias que falam 274 línguas diferentes. Eu ouvi 5 línguas diferentes na semana passada e 3 delas de troncos diferentes. A Europa tem 2 troncos linguísticos, o Brasil tem 5. E por que nós achamos que isso não é uma vantagem? Por que nós achamos que isso não nos faz mais capazes de pensar pluralmente e absorver conhecimentos múltiplos que não estão disponíveis para o resto do mundo? Os indígenas já estavam cercados por garimpeiros, grileiros, madeireiros, pescadores, antes de Bolsonaro autorizar a invasão de suas terras. Eles já estavam sendo dizimados. E a situação piorou muito. A violência contra a população negra brasileira, que é a majoritária, e, sobretudo, contra as mulheres negras, as crianças e adolescentes negras, aumentou muito por causa do machismo que Bolsonaro autorizou de forma radical. E a violência contra as mulheres também, por causa da misoginia que ele autorizou. Então, em 4 anos, nós conseguimos quase que apagar
algumas décadas de avanço no reconhecimento dos direitos das pessoas brasileiras. E como país que é mega diverso socialmente, nós não precisaríamos de reivindicar direitos, porque esses direitos eles são inalienáveis. E eu conversava outro dia, nessa semana, com uma das indígenas, ela disse assim, porque me deram voz. Eu disse, não, ninguém te deu voz. Você usou a sua voz. O que se fazia era evitar que você falasse. Mas nós não podemos te dar a voz. A voz é sua, você não tem que pedir a ninguém a sua voz. E eles estão buscando a palavra escrita para tentar contar para nós tudo que eles sabem de mais relevante. O Rogério Aldin citou Macunaíma, né? Eu ouvi, por exemplo, de uma escritora indígena, uma lindíssima história sobre Macunaíma, que é a entidade dos Ticuna, do Alto Solimões, e foi o criador do Monte Roraima. Ele transformou uma árvore naquela pedra, que é o Monte Roraima. É uma lenda lindíssima, e o Brasil certamente nunca imaginou, ao ler Macunaíma, que ele estivesse se referindo a Macunaíma. Nós não vamos ser nunca uma sociedade totalmente democrática, e você falava da insegurança alimentar, Rosisca. Nos anos 70, quando eu estava estudando, eu li um livro do Amartya Sen, economista que depois ficou muito famoso, que fez um estudo muito detalhado das mortes por fome na região do Sahel, na Etiópia. E ele mostrava lá que todas as vezes que aconteceu, não foi nem por causa do preço da comida que tinha subido, nem por causa de escassez de safra. A fome matava nos momentos de abundância e de preço baixo. E o que mata, o que tira a comida dos que precisam dela mais do que? É o excesso do consumo dos ricos. É um problema distributivo, é um problema de... O Brasil é exportador de alimento. Essa safra desse ano, por exemplo, foi extraordinária. No ano passado já não tinha sido má. E nós temos uma produção de alimento para as famílias brasileiras, da alimentação, da pequena propriedade agrícola, extraordinária, de muito boa qualidade. Mas o Brasil nunca enfrentou o seu problema fundiário. Se vocês pensarem, os problemas que tem hoje na página do jornal, desmatamento na Amazônia, desmatamento no Cerrado, fome, todos eles se referem a um problema que é a distribuição das terras no Brasil. Todo o desmatamento se dá em terras na Amazônia que ainda não foram destinadas. São terras públicas. Há uma quantidade absurda, na verdade, do tamanho da Espanha e da França juntos, de terra abandonada por quem desmatou, criou um pouco de gado nela, ela se empobreceu e ela foi abandonada. Terra que poderia estar sendo utilizada para a produção de alimento para alimentar a população toda. Não é que o Brasil não tenha soluções, o Brasil não quer dar as soluções. O Brasil tem uma história, o tempo todo, de definição menor do povo do que a gente que ele tem na sua sociedade. A democracia brasileira é sempre uma democracia que limita o povo institucional e nunca dá completa participação e voz ao povo todo, aqueles que estão todos que pertencem ao país. Então, nós estamos no limiar de uma transformação profunda, radical, irremediável e global da sociedade humana. Seja por bem, porque nós avançamos muito na ciência e na tecnologia, seja por causa da mudança climática. Este ano, nós temos alertas importantes que estão deixando os cientistas muito intrigados por causa da temperatura anômala de todos os oceanos da Terra. E essa anomalia, se ela não se dissolver, se ela não se dissipar, ela vai produzir a antecipação
de mudanças climáticas muito graves, porque a temperatura muito alta dos oceanos aumenta o degelo, por exemplo, da calota polar, da calota de gelo da Groenlândia. Essa quantidade adicional de água doce que chega no mar reduz a salinidade da água do mar. A salinidade reduzida enfraquece as correntes marinhas, que são um componente essencial do sistema climático global. E já está acontecendo. Aquela corrente que vai para o Golfo e que também nos atende, passa pela Groenlândia, ela já é muito mais fraca do que jamais foi. Se não houver um retorno a temperaturas médias razoáveis dos oceanos, nós já estaremos diante de um processo quase sem retorno de mudança climática. A mesma coisa diz respeito à Amazônia. Conversei recentemente com o Carlos Nobre, ele acabou de fazer um estudo que mostra que o sul da Amazônia está com um clima quase igual ao do Cerrado. Mais 2 semanas de seca no sul da Amazônia e ela vira cerrado pobre. 2 semanas. Então, não é que é daqui a 100 anos, não é que é daqui a 50 anos, não é que é daqui a 20 anos. É que nós já estamos na porta. Então, isso tudo nos obriga a pensar o que nós queremos ser no futuro. E aí eu pergunto ao Brasil, vem cá, mas o que dizer dos 56% de negros que tem a população brasileira? Eles não vão participar das decisões sobre o que nós queremos ser no futuro? O que dizer dos 51% de mulheres que tem na população brasileira? Elas não vão participar igualmente para definir o que é o futuro? Nós, homens brancos, somos 22% da população, aproximadamente, e somos hegemônicos. Somos hegemônicos na elite do poder, na elite cultural, na elite econômica, na elite cultural, na elite esportiva. Nós somos hegemônicos. Nós não damos espaço. E isso é um espírito que nos assombra. E eu quero saber se nós vamos carregar conosco esse espírito ainda, que é o espírito da Casa Grande. É o espírito em que o senhor branco escravizava os negros, aldeava os indígenas, que pacificava na marra, e subjugava as mulheres. É isso que a gente quer nas próximas décadas do século XXI? É isso, Brasil? Essa é a pergunta que eu faço. E confesso que ainda não consegui que o Brasil me desse uma resposta satisfatória. Muito obrigado. Sérgio, eu acho que você tocou num importante, porque a democracia pela qual nós tanto lutamos, pela qual nós tanto nos preocupamos, quando ela esteve e está ainda fortemente ameaçada, essa democracia pode se transformar e se transforma, talvez, facilmente num conceito, a democracia. Mas como ela se transforma numa vida real, quer dizer, como a vida real passa a ser democrática, para mim é uma grande questão. Eu acho que tanto você quanto o Geraldinho, de ângulos diferentes e com exemplos diferentes, tocaram mais ou menos nesse ponto, quer dizer, que como é possível falar de democracia com essas características que vocês descreveram no país, sendo que você levantou 3 questões que eu assino embaixo, sem dúvida nenhuma, como sendo, para mim, absolutamente essenciais. A questão ambiental, a questão do racismo, a questão indígena, são 4, e a questão eterna, questão das mulheres, né? Então, você, inclusive, deu os dados importantes de quanto por cento somos, né, cada um nessa população. E usou essa expressão que eu achei muito feliz, né? Ninguém dá voz, a gente usa a voz. E eu posso testemunhar que, pelo menos no que concerne as mulheres, foi o que aconteceu, né? As mulheres tomaram a palavra e reivindicaram a autoria do feminino, né?
Mas isso foi uma longa luta que está durando há mais de um século, né? De toda maneira, eu acho que o que fica muito fortemente presente, na minha opinião, é a questão de como dar carne e osso a essa expressão, a democracia. Como é que se vive isso? Como é que ela é vivida? Porque, se realmente a herança for a do senhor de engenho, não vejo como nós possamos, inclusive, enfrentar o futuro, porque o futuro não é mais isso, né? E acho que nós vamos para uma situação de conflito permanente, conflito entre diferentes, né? Conflito entre aqueles que podiam ser harmônicos, representando um país de imensa originalidade, se harmonia houvesse, se democracia houvesse. Não tinha para ninguém no mundo um país com tantas características positivas. E, no entanto, essa questão fica pendente. E eu agradeço muito você ter levantado isso, Geraldinho também, porque eu acho que se trata de discutir em todos os lugares como tornar a democracia vida real, vida cotidiana, para todos. É só um comentário que eu queria fazer, a sua fala e a fala do Geraldinho, que eu ainda não tinha comentado, né? Mas, antes de passar a palavra para a Bia Lessa. Ai, Jesus. Vamos lá. Bom, primeiro também queria agradecer, estar aqui, é uma honra imensa, diante de tantos e tantos sabidos. Eu me sinto aqui um pouco deslocada, eu sou uma pessoa muito pouco intelectualizada, então a contribuição que eu tenho é uma contribuição, digamos assim, muito particular, muito própria, de uma observação que sai um pouco do universo acadêmico. O que me enlouquece é, assim, o que é o homem? Isso é que me deixa absolutamente em pânico e assustada. E não se trata, para mim, só de brasileiro, se trata do homem como um todo. Como é que criamos o mundo tal como está? Aonde foi que nós erramos? Como é que isso se dá? Como é que a maldade humana consegue ir tão profundamente, criar aberrações, assim, criar uma espécie de cinismo enlouquecido que a gente é obrigado a viver para não enlouquecer. Outro dia eu estava fazendo a ópera Aida no Teatro Municipal, ali, aquela música maravilhosa, aquele teatro incrível, e na noite mais fria de São Paulo. E quando eu saí, era um exército de pessoas dormindo ali, encolhidinhas, do lado do Municipal, e o meu desejo era falar assim, vou levar 20 para o meu quarto. Agora, porque eu tenho que fazer alguma coisa agora, nesse exato momento, não dá tempo. Já sei, eles estão aí com fome, como é que eu vou para o meu quarto? Tomar meu banho quentinho, minha sopinha de batata baroa, que eu adoro, e dormir e ficar pensando de que o Brasil e que as elites... E, obviamente, não levei, porque no hotel não ia ser possível, e as coisas não se resolvem só desse jeito. Mas eu fico pensando que crueldade, que mundo é esse? Como é que podemos jogar alimento fora enquanto tem gente com fome? Como é que nós, na nossa própria casa, sobra comida, a gente bota... É uma questão óbvia e, ao mesmo tempo, fundamental. Quer dizer, já sabemos, todos nós sabemos. E como é que isso não muda? Como é que isso não transforma? Como é que isso não muda agora, nesse momento, já? O que se dá? E daí eu fico pensando muito, Luiz Alberto Oliveira, que a gente falou agora há pouco, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, muitos e muitos anos atrás, ele falava isso, não será necessário uma revolução, será um exército de miseráveis que tomarão conta de nós todos. E eu sou do tempo que casa não tinha grade. Eu vi nascer as grades nas cidades. Hoje em dia a gente vive numa espécie de penitenciária.
A gente sai para tomar sol em determinado horário, porque senão você vai ser assaltado. Você não pode mais entrar na casa do amigo sem você avisar 3 vezes antes e tal. Então, você tem a visita, que a visita... A gente criou um mundo alucinado. E eu, com a minha inocência, ingenuidade, sei lá, eu acho que o dinheiro é a grande culpa disso. Porque eu acho que essa questão do acúmulo é uma coisa alucinada e burra, porque vai nos levar todos ao fim do mundo. Já estamos na boca dele, já sabemos. Então, essa ideia de não colaboração, quer dizer, a gente sabe que a sobrevivência de qualquer coisa se dá através da colaboração. E mesmo assim, a gente continua nessa questão de acúmulo. E, quando eu falo em acúmulo, eu não falo só das elites, que são burras, retrógradas, de 5ª categoria, mas de nós todos, da nossa necessidade de sermos um. Parece que, se eu tiver 2 copos, eu sou melhor do que se eu tiver 1. Quando, se eu tiver meio copo, se é dele que eu preciso, eu sou infinitamente mais rica, porque eu não vou ter que guardar tanto copo, eu não vou ter que tomar conta daquilo. Então, eu sinto que é fundamental. E daí eu separo um pouco 2 coisas, o mundo oficial e o mundo real. Porque eu acho que o mundo oficial está caquético, morto, não tem mais jeito. A educação não educa, a saúde não cura, a justiça não é justa. Eu, há muito tempo atrás, fui fazer um documentário e fui gravar uma aula de um sabido advogado, e ele dizia, não, porque deve ser assim. Um aluno levantou e falou assim, mas e a verdade, onde ele fica? E a pessoa, com a maior cara de pau, isso eu tenho gravado, falou assim, a verdade não importa. Importa você criar uma lógica que convença os jurados. Isso numa faculdade de advocacia, no lugar onde se pensa justiça. Então, o mundo oficial, para mim, está acabado. Eu acho que o mundo oficial não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais solução. Como é que eu vou dizer? Ele já não serve à modernidade que o próprio homem propõe, que a própria vida propõe. Todas as questões, a questão de gênero, que mudou completamente, a ciência que galopou, passou por cima das artes, da cultura, de tudo, nos propondo mudar completamente a nossa ética, a nossa estética, coisas extraordinárias. Hoje em dia, você tem filhos sem precisar trepar, são coisas extraordinárias. Você, depois que nasce, você vai escolher se você é homem, mulher, se você é isso, se você é aquilo. Coisas inadmissíveis. Já se fala em passar a sua memória para um outro corpo. Quer dizer, são coisas tão extraordinárias que mudam a nossa forma de viver de uma forma tão profunda que eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão. E daí a minha animação, porque eu não estou de todo desanimada, eu estou animada, é que eu acho que o mundo não oficial caminha. O mundo não oficial está aí, propondo as mudanças, mudando os costumes, os indígenas extraordinários, resolvendo milhões de questões, a gente fingindo que aquilo... Então, tem um mundo não oficial que está vindo pelas beiradas, que talvez atropele essa elite e proponha uma nova forma de vida extraordinária. Diante dessas coisas, a gente tem, nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, uns movimentos extraordinários que propõem soluções brilhantes, soluções reais, onde o dinheiro não é mais a moeda de troca, onde há coisas muito mais importantes e ricas e poderosas do que um papel, caramba, é um papelzinho impresso com número, com negócio lá, que dizem que vale, que se você está doente, você pode ser bem tratada lá ou não, se você tem um papel, caramba. É ridículo demais a gente cair nessa bagatela, nesse conto do vigário. A sensação que eu tenho é que é um conto do vigário, que as pessoas acreditam e que não dá mais. E daí eu acabo, começando essa conversa, mas pensando no Zé Celso, que é essa pessoa extraordinária, continua sendo, e ele fez uma coisa genial no Esperando Godot dele, a última montagem. Na última montagem do Esperando Godot, ele acaba com Godot. Ele fala, não, esse negócio não tem mais, não tem esperar Godot. Ninguém mais vai esperar Godot, acabou isso. Não temos mais que esperar.
E eu acho extraordinário, ele que já tinha montado tantas vezes, nesse momento, falar isso. Uma outra coisa que aconteceu com o Zé, comigo, eu fui ver o Roda Viva. Não sei se vocês lembram, no final do Roda Viva tem uma música linda do Chico. Ai, meu Deus, se alguém lembrasse. Alguém lembra? Bom, é uma música que a gente canta, que quando a gente canta dá vontade de gritar. Iremos, vamos. E ele não estava fazendo espetáculo, ele estava quietinho no canto, ele levantou para a plateia e para os atores, ele falava baixinho, pequenininho, baixinho. Não é mais uma revolução para quebrar, para derrubar. É uma revolução que vai que nem água, pelos caminhos, minando, com delicadeza, lutando de uma outra forma, porque a forma é uma coisa fundamental. A forma tem que ser resposta do conteúdo. Uma coisa não pode estar vinculada do outro. Não adianta a gente lutar com as armas que a gente não concorda. A gente tem que lutar com outras armas. A gente tem que inventar outras armas. E o Zé falava disso tão lindamente, que ele falava que o corpo inteiro, a célula, ela é viva, ela é libertária e ela é alegre, ela é pulsante, tem a pulsão da vida. Então, eu acho isso, que a gente tem que convocar a alegria, porque a alegria é o grande ato revolucionário. A alegria que vai fazer com que a gente faça, a alegria que me fez estar aqui hoje, a alegria que vai me fazer amanhã estar em São Paulo, a alegria, o desejo de que alguma coisa seja possível, a partir de cada célula, de cada coisa. Então, eu fico assim, com muita pena, porque eu acho que esse mundo, tal como está, acabou, está acabado, e a gente ainda não tomou conta, ainda não percebeu e não assumiu esse cemitério mórbido que a gente vive, e essa alegria imensa de perceber que, pelas beiradas, pelos cantos, a vida surge com uma potência inacreditável, e eu acho que não há saída a não ser a gente pelas beiradas e ganhando espaço. Obrigada. Eu ouvi com um grande encantamento a fala da Bia. Um momentinho. Pois não. Diga, Caldeira. Eu só estava me inscrevendo para uma observação. Tá. Eu já te dou a palavra, só quero fazer um comentário aqui. Eu ouvi com grande encanto o que você disse. Porque, há muitos anos atrás, eu escrevi um livro chamado A Natureza do Escorpião. Dizendo... Há muitos anos atrás, eu escrevi um livro chamado A Natureza do Escorpião, dizendo que esse mundo tinha a natureza do escorpião. Escrevendo exatamente isso. Prefere se suicidar do que... Prefere se suicidar. Porque é a sua natureza. E a natureza desse mundo é isso que você descreveu ali. Eu acho que é exatamente isso. Acho que é exatamente essa morte de um mundo que foi chamado um dia de política, por exemplo, e que eu acho que não pode mais ser chamado assim, né? As instituições que estão pedindo desesperadamente para ser reformadas, tem que ser, porque não sustentam mais o mundo. Sérgio disse uma coisa que confirma o que eu chamo da natureza do escorpião e o que você está chamando também, com suas palavras, que nós estamos nos matando. Aqui em todo lugar. Nós estamos não só gerando ódios, onde não havia ódio necessário, né? Nós estamos, sim, com Deus dinheiro, tendo isso como uma deificação, né, do dinheiro, qualquer que seja o nome que ele receba, mas é disso que se trata, né? E isso condena todos, condena mesmo. Quer dizer, não condena só aqui, porque nós temos que usar grades nas casas e pagar seguranças e tudo isso, condena também porque envenena o ar,
porque acontece. Enfim, é a natureza desse mundo que mostra diversas faces, mas que é disso que se trata. E, por outro lado, você tem também razão, eu acho que aí é que eu quero concordar com você, eu acho que você tem razão, é que a vida tem uma fênix, né? Ela vai surgindo nos mais diferentes lugares, em lugares inesperados, e começa a propor alternativas, começa a viver, começa a aparecer coisas novas. São essas coisas novas que nós estamos buscando muito, né? Indo buscar justamente as experiências, as vozes que são consideradas vozes, às vezes, irrelevantes, e que não são irrelevantes, que têm uma imensa relevância na construção de um outro mundo. Quando você pergunta por que isso acontece, eu creio que é uma posição, um marco de referência que definitivamente não é o da felicidade. Não é. Mas há muita gente falando que gostaria de encontrar mais felicidade. E que encontra, como você descreveu, né? Isso aqui é papel pintado, né? Não é o que tem para mim o maior valor. Então, eu ouço tudo que você disse pessoalmente com grande sedução. E te agradeço por ter dito, né? Agora eu vou dar a palavra ao Caldeira, que está querendo falar ali. Diga lá. Eu só queria fazer, em primeiro lugar, extraordinária mesmo. Ouvir vocês inspira muito a vir daqui. Mas eu queria fazer uma pequena provocação aqui, que é a seguinte. Entre as várias frases que o Geraldinho pôs, uma delas é: todo homem nasceu dotado de alguns direitos e igualdade. É universal. Essa frase foi escrita por um traficante de escravos que tinha 8 filhos com uma escrava mulata e vendeu os filhos como escravos. Thomas Jefferson. Então, apesar de tudo isso, essa frase é uma coisa que diz o seguinte: o que faz a igualdade? Quer dizer, qual é o contrário da desigualdade? O que no Brasil se faz para construir igualdade? Eu vou fazer 2 ou 3 pequenas provocações à mesa. Do meu ponto de vista, a maior obra de igualdade do Brasil é o fato de que, em 1822, você ia do Rio Grande do Sul ao Amazonas, falando a mesma língua em todos os lugares, com 1% da população alfabetizada. Então, há uma substância na comunicação entre as pessoas, num pertencimento das pessoas a alguma coisa, que é substancialmente igual, ao contrário da igualdade da pena do Jefferson, mas que existe na realidade brasileira. Então, o ponto é muito fácil a gente construir, demonstrar a desigualdade, até porque a igualdade é sempre falsa. Todos são humanos, é sempre falsa porque eu sou diferente de alguém, então são 2 processos lógicos opostos. Construir a igualdade exige que você abstraia diferenças, para que todos tenham direitos iguais ou qualquer coisa do gênero, o que é uma besteira, porque todos somos diferentes. Mas a minha pergunta é um pouco, e o meu espanto é, que se faz igualdade no Brasil também, no sentido que somos todos brasileiros de algum jeito, que eu não vou entrar aqui. A segunda coisa é como é que nós expressamos isso. Eu estou aqui com imensa saudade dos meses que eu trabalhei com a Bia fazendo, enfim, um símbolo de Brasil que fosse geral, né? E ela fez um maravilhoso, uma coisa linda, que foi o stand do Brasil em Hanover. Teve que ser lá, porque aqui não daria. Essa é outra questão relativa à igualdade brasileira, né? O que leva a um uso da língua e um uso de uma imagem. Quer dizer, eu tive que fazer uma vez um livro chamado 101 Brasileiros que Fizeram História. A capa é uma menina, Sebastiana,
que foi desenhada em 1820 e poucos pelo Toné no Pantanal, que era uma família. Ele desenhou a genealogia dela, todo mundo misturado. Ninguém sabe a biografia, aquilo é um rosto de brasileiro. E essa é a nossa igualdade suposta, ainda muito abstrata. E por que eu me lembro disso? Por causa do Zé Celso, né? Aliás, perdão, esse livro, o personagem número 101 desse livro é essa senhora que está aqui, ó, que é um dos grandes brasileiros que construiu essa nação. Então, enxergar isso, por quê? Ela fez isso falando, não fez isso escrevendo, né? Nós nos identificamos por processos que não são só os da desigualdade. Então, se é para ter alguma esperança, é isso. E o Zé Celso, o Inácio Loyola escreveu uma crônica para lá de maravilhosa, nosso confrade Inácio Loyola, dizendo que o Zé Celso, que sempre foi o que foi, nos últimos tempos estava pensando em Davi, Copenaua e Yanomami, né? Quer dizer, depois de Euclides da Cunha, depois de coisa, o que tem de portentoso nisso? Isso é uma raridade nacional, impossível de ter em outro lugar. Não haverá país no planeta em que uma pessoa de outra língua e de outra cultura nos ensina a ser brasileiros e o que temos que pensar e o que ser no futuro. Então, um país que tem isso não pode ser um desastre. Então, eu estava querendo dar esses elementos de igualdade para vocês pensarem também. Bom, quem comenta? Eu posso falar um pouquinho. Eu acho que, de fato, nós somos todos diferentes, mas há uma diferença grande entre ser diferente e ser desigual. Para sermos iguais, a gente tem que assumir as diferenças e aceitar que há uma desigualdade que é socialmente criada e há uma diferença que tem a ver com as habilidades, as aptidões de cada um. E todos nós podemos nos realizar nas nossas próprias aptidões, né? Agora, de fato, você tem toda a razão, nós não estamos olhando para as fontes do saber que a gente precisa, né? Eu troco qualquer biblioteca hoje por uma conversa longa com um indígena brasileiro que me fale da floresta que eles e seus ancestrais construíram para nós. O Brasil acha que a Amazônia é uma floresta intocada, porque os militares criaram a ideia de que ela era vazia. A Amazônia nunca foi vazia. A Amazônia sempre foi habitada. E ela foi habitada por indígenas ao longo de 10 mil anos, que foram adaptando a floresta para que ela, em pé, sem precisar destruí-la, também os alimentasse e permitisse que eles vivessem nela com um mínimo de segurança. E se nós queremos ser alguma coisa no final, ao longo do século XXI, nós precisamos nos tornar uma bioeconomia. E, para nos tornarmos uma bioeconomia, só tem um conjunto de povos que podem nos ensinar como usar o nosso patrimônio natural e o nosso benefício sem destruí-lo, que são os indígenas. Ou nós incorporamos, e há muitos cientistas brasileiros que já descobriram isso, que estão lá incorporando o saber. Eu tenho uma amiga poeta, Cambeba, do Alto Solimões, que escreveu um livro de poemas para nos ensinar um pouco, que chama-se Os Saberes da Floresta. Talvez seja o livro mais importante que eu tenha hoje na minha biblioteca. Você tem toda a razão. Nós temos um futuro enorme se nós quisermos aproveitar o patrimônio que nós temos, que não está na nossa elite, está no nosso povo. Quer comentar? Eu queria justamente comentar isso, quer dizer, que eu acho que era um pouco isso que a Bia dizia também, quer dizer, isso são as emergências. Há emergências. E a questão indígena, o pensamento, uma outra episteme, para usar uma palavra, né? É uma riqueza extraordinária. Isso vai surgindo, mas vai surgindo como? À margem. É a margem de que ela falava, né?
Quer dizer, talvez, justamente, o olhar tenha que se voltar para isso, numa posição de aprendizado, de tentativa, de experiência de alguma coisa diferente. Eu acho que o grande desafio, por exemplo, um grande desafio do Brasil, é a questão ambiental. Você sabe tão bem disso, Jorge, né? Você trabalha tanto essa questão. O que nós fizermos disso vai determinar o que nós vamos ser, né? E, muito provavelmente, terá um impacto muito grande no que o mundo possa ser. Terá um impacto importante. Então, eu acho que essa mudança de ponto de vista, essa mudança de paradigma que vem sendo trazido por essas emergências, que não existiam antes e estão existindo agora, quer dizer, sempre existiram, mas nunca foram ouvidas, né? Essas vozes que nunca foram ouvidas, que não foram só as vozes de uma população indígena. Eu, particularmente, acho que o movimento negro é importantíssimo no Brasil. A quebra do racismo, se isso for possível, é muito importante. É muito importante porque isso é o que pode nos permitir existir na nossa diversidade, né? E fazer uma coisa só. E uma coisa só que não pode ser feita em nenhum outro lugar, talvez. Então, eu creio que nós estamos indo assim, como quem perfura petróleo, não é? Buscando alguma coisa, e acho que nós estamos chegando a alguma coisa. Nós estamos chegando a esse olhar e a esse respeito por essas emergências. É como se... Pode falar? Deve. Não, é como se a gente pudesse pensar, em vez de criar uma grande economia, criar uma pequena economia. Como se a gente pudesse propor ao mundo uma outra coisa que não seja ganhar, ser mais e comer, e ganhar. Então, é como se mudasse mesmo o paradigma, é como se a gente pudesse, de fato, propor uma outra forma de viver, com muitos saberes dos indígenas, variados, né? Porque não é um só. Então, o que eu fico brigando é isso, é porque eu acho que, se a gente caminhar para tentar transformar esse país num país econômico potente, e quando a gente vai estar fazendo a mesma merda. A gente vai ser, mas vai estar dançando a mesma música e já não dá mais. É uma música que vai levar a todos. E daí eu sinto isso, eu fico achando, tudo bem, temos muito que pensar no Brasil, mas eu acho que a gente tem que pensar no homem, porque também essa invenção de que Brasil é aqui, Paraguai é ali, aqui também é uma coisa alucinada, que inventaram que daqui para aqui é aquilo, dali para aquilo, uma distribuição política que não tem nada a ver, muitas vezes, com a cultura do lugar e com as necessidades. Então, enquanto homem, há que inventar outra coisa. O Paulo Mendes da Rocha falava uma coisa para mim que eu acho genial. Ele falava, se fomos capazes de construir essa merda, somos capazes de transformá-la. E eu acho isso muito lindo, porque, é verdade, fizemos. Se fizermos, somos capazes de desfazer. Eu acho isso muito bom. Entender uma coisa que tem a ver com esse teu ponto, essencialmente, da questão ambiental. Quer dizer, em 2015, eu escrevi um tal chamado Teoria do Valor Tupinambá. O que foi? Foi pegar as declarações de um chefe Tupinambá feitas aqui na ilha de Vila-Gagnon, do lado da pista do aeroporto de Congonhas, de Santos Dumont, que era só uma pedra, e ele explicou para o Jean Delery como é que se pensava a economia, como é que um nativo pensava a economia. O Jean Delery tinha desprezo pelos índios, dizia que eram gente perdida, descendentes de Caim, enfim, foi a primeira visão protestante dos índios brasileiros. Mas escreveu isso e falou, pô, isso aqui é importante. Bom, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, que economia é deixar uma terra saudável para os nossos filhos.
Qualquer outra coisa é maluquice, né? Então, veja bem, essa voz veio, passou do Léry, depois o Montaigne escreveu, fez um ensaio sobre o canibalismo. Esta é a voz de 500 anos, voz que ouvida por ocidentais há 500 anos, porque ela é uma voz milenar, né? A questão ambiental temos a possibilidade total de fazer uma economia sem fogo. Portanto, desde Prometeu, podemos dar uma transformação desse tamanho, milenar, na história da humanidade. A voz que nos leva a isso vem de outro lugar, que é disso que nós estamos falando aqui. Então, esse é uma economia ambiental minimamente arrumada, é terra melhor para os nossos filhos, que é uma coisa Muito bem. Todos nós sabemos o que é. Muito obrigada, Jorge. Godofredo. Primeiro, parabéns pela mesa. A gente sabia do brilhantismo, não é novidade. Mas, enfim, penso que o que está pairando é a ideia de que por que não se faz nada, né? Por que não conseguimos fazer nada, por que a sociedade brasileira não consegue transformar a sua estrutura, etc. Eu queria dizer o seguinte, infelizmente, está havendo uma revolução silenciosa. Por que eu digo infelizmente? Porque não é a solução que eu estimo que desse resultado, mas que é o abraçar da religião. Esse movimento silencioso de, basicamente, os evangélicos, é uma resposta da sociedade que está num desconforto existencial horrível. Não estou falando do charlatanismo, do uso político, etc. Estou dizendo que das pessoas que vão frequentar um espaço. Por que elas vão frequentar esse espaço? Alguma coisa está ruim, não está legal, é desconfortável. Então, a resposta está sendo dada, quer dizer, só que vem, repito, de um jeito que entendo que isso não é a solução. Mas, realmente, nessas regiões onde há presença muito grande, principalmente dos evangélicos, você não tem mais doença venérea, não tem mais alcoolismo, não tem mais homem batendo em mulher. Quer dizer, estão conseguindo fazer o que o Estado, o que entendo eu que deve ser o Estado a fazer isso, o que o Estado não faz. Então, há esse desejo. A situação está nas nossas mãos. A reivindicação desse pessoal é a mesma dos fanáticos, que eu chamo de revoltosos, mas literatura chama de fanáticos, do Antônio Conselheiro. É a mesma lógica, a mesma reivindicação, o mesmo uso da religião nesse sentido do desconforto. Então, eu acho que nem tudo está perdido. Quer dizer, há, sim, um movimento que eu acho que ele devia ser desviado para um lado muito mais econômico, muito mais socializante, mas, enfim, infelizmente, é a única resposta que está sendo dada no Brasil atualmente. Muito obrigada, Godofredo. Eu vou pedir desculpas a todos, mas eu sou obrigada a parar, porque nós temos... as pessoas têm que ir para casa, né? Os trabalhadores têm que ir para casa. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês e espero que, no próximo... Quero fazer um anúncio aqui que é importante. Nós temos uma data marcada para assistir aqui, nessa mesma sala, o que é um privilégio, a pré-estreia, digamos assim, posso dizer? Pode. Não é uma pré-estreia, é uma coisa mais fechada, mas uma mostra, antes que ele entre em circulação, do novo filme da Bia Lessa, que é O Grande Sertão Veredas. Nada mais, nada menos do que O Grande Sertão Veredas, segundo Bia Lessa. Então, vocês estão todos convidados. Você se lembra da data? Alguém se lembra da data? 24 de agosto. No dia 24 de agosto, às 5h30 da tarde, é uma quinta-feira também,
estão todos convidados para assistir o Grande Sertão Veredas. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Muito bom. Geraldinho, obrigada, querido. Muito obrigada. Sérgio.